Tá iniciando. Olá, pessoal. Então, o nosso trabalho ele é sobre avaliação de impacto ambiental em uma residência, ou seja, uma república, no nosso caso. Tá? Alguns tópicos que a gente vai abordar nesse trabalho: a introdução, objetivos, descrição do local, definição dos impactos ambientais, metodologia para avaliação dos mesmos, diagnóstico, análise dos dados e conclusão. Em um cenário ideal, residências elas devem ser projetadas a fim de utilizar os recursos de uma forma inteligente, para que seja possível, então, economizar água, luz e, além de trazer benefícios para a economia, ainda vai reduzir o impacto no meio ambiente. A avaliação de impacto ambiental de uma residência, ela visa o melhoramento da vida sustentável, baseando-se, então, nos aspectos positivos ou aspectos negativos de qualquer impacto causado, tanto socioeconômico quanto na natureza, por hábitos comuns das pessoas que estão utilizando esses recursos naturais inadequadamente. Para estruturar um estudo de impacto ambiental, são necessárias 3 etapas: identificação das ações geradoras de impacto, levantamento, caracterização e avaliação dos possíveis impactos, mensuração dos impactos quanto à sua magnitude, abrangência, temporalidade e reversibilidade. O objetivo principal desse trabalho tem por finalidade analisar os dados obtidos de uma residência, mais especificamente uma república, localizada então no bairro Petrópolis, no município de Caxias do Sul, e definir uma proposta para melhoramento dos impactos gerados nesse local. Os objetivos específicos é avaliar os impactos causados pelo consumo de água, consumo energético, geração de resíduos, geração de efluentes, geração de poluentes atmosféricos, geração de ruídos, geração de luminosidade, entre outros impactos. Analisar os dados coletados, então, de cada impacto ambiental e propor medidas mitigadoras positivas para os impactos gerados. A descrição dessa república, ela é uma casa que abriga, então, estrangeiros que desembarcam no Brasil, né, com o objetivo de estudar ou, então, fazer um intercâmbio. Ela foi criada em 2014, tendo, assim, 7 anos de existência, e no decorrer desses anos, né, visando atender às exigências legais, o empreendimento passou por diversas transformações em seu espaço para adequar-se às novas tecnologias e necessidades desses moradores. Atualmente moram 14 pessoas nessa residência e todos estudantes e estrangeiros. A definição dos nossos impactos ambientais. Com o intuito de identificar os principais impactos ambientais decorrentes do uso dessa residência, elencou-se as principais ações geradoras e definiu-se, assim, atividades potenciais para ocasionar efeitos no meio. Então, as áreas de influência dessa residência. Para determinar e avaliar os impactos ambientais, né, na residência, definiu-se 3 áreas de influência: área de influência direta, área de influência indireta e a área diretamente afetada. A área de influência direta são as ruas que circundam a residência, e a área de influência indireta é a comunidade no entorno da residência, dentro do bairro Petrópolis. A área diretamente afetada, então, é o local do empreendimento. Quais foram as metodologias para avaliação dos impactos ambientais? Para a infraestrutura. O conhecimento da infraestrutura da República, ela se deu inicialmente com auxílio de imagens do Google Earth. E após foi feito o levantamento presencial, realizado pela nossa colega, que é integrante, né, e mora no local, com a colaboração da dona da residência, a qual coordena a mesma desde sua inauguração. A iluminação foi feito uma verificação em loco dos tipos e quantidade de lâmpadas instaladas com auxílio do aplicativo LiDmeter. Foi possível, então, medir a iluminância.
os ruídos, né, para o levantamento desses ruídos no interior da residência, utilizou-se então o aplicativo Sound Meter para medição dos decibéis em cada um dos cômodos. O consumo de água e geração de efluentes foi feito então inicialmente um montante de pessoas que utilizavam esse espaço, e é importante ressaltar também que a maioria das pessoas que moram nesse local passa a maior parte do dia neste ambiente. A alteração da fauna e flora foram caracterizadas então por meio de avaliação em loco e uso de bibliografias. O fluxo de pessoa, atualmente, a República abriga a capacidade máxima de moradores, que são 14 pessoas, e durante o dia a dia tem-se o caso de pessoas de fora frequentarem o meio, sejam elas amigos, técnicos e reparadores de eletrodomésticos, pedreiros também, em caso de reabilitação de algum cômodo na casa. Falando do diagnóstico, para a elaboração do mesmo foi utilizada como base a delimitação previamente determinada das áreas de influência, abrangendo os aspectos físico, biótico e socioeconômico. As vias de acesso para a República são a Rua Ferdinando Rosa, que permite o acesso oeste e sul, a área de influência direta, e a Rua João Andreasa, que permite o acesso leste. A área total do município de Caxias do Sul está inserida nos limites geomorfológicos da região hidrográfica do Guaíba, e entre as subdivisões, Caxias do Sul situa-se sob um divisor d'água. Ao norte, integra a bacia hidrográfica do rio Taquariantas, e ao sul, a bacia hidrográfica do rio Caí, onde está localizada a República. Então, é importante destacar que alguns dos principais corpos d'água da cidade são o Rio Tega, Arroio Maestra, Arroio Belo, Arroio Pinhal, Arroio Faxinal, Arroio São Marcos e o Rio Caí. Em razão do abastecimento de toda a área urbana de Caxias do Sul, se por captação de água superficial de reservatórios, há 6 bacias hidrográficas delimitadas no território municipal, com o objetivo da acumulação de água para abastecimento público, sendo elas a Dalbó, Maestra, Samoara, Galópolis, Faxinal, Marrecas, Piaí, Sepultura e Mulada. Todavia, a área de influência direta indireta e direta, assim como a área diretamente afetada, não estão situadas sob os limites dessas bacias. O clima de Caxias do Sul é definido como úmido em todas as estações, verão quente, e, portanto, é um tipo de clima subtropical, com temperaturas superiores a 22 graus Celsius no verão e com precipitação maior que 30 milímetros no mês mais seco. A temperatura média anual da cidade é de 17 graus Celsius, com máximas no verão que ultrapassam os 26 graus Celsius, com mínima no inverno que pode atingir a temperaturas abaixo de zero. Em Caxias do Sul, a precipitação é distribuída de forma uniforme durante todos os meses do ano, sendo outubro o mês mais chuvoso e abril o mês mais seco. A cobertura predominante na região onde está disposta a residência é a infraestrutura urbana. Em menor proporção, na porção leste, há a presença de floresta de atividades relacionadas à agropecuária, mas elas não estão localizadas dentro das áreas de influência do local analisado. A República, então, ocupa uma área de 300 metros quadrados, composta por 12 dormitórios, 5 banheiros, 2 cozinhas, 2 salas e uma área de serviço externa, que também é utilizada no fundo da casa pelos moradores para estender roupa como espaço de lazer. A mobilidade dentro do espaço interno da República é composta por um lance de escadas e 2 andares, sendo que o andar de baixo atualmente encontra-se desabitado.
Em toda a estrutura da República, há 30 lâmpadas e 24 luminárias distribuídas em todos os cômodos, sendo essas do tipo LED, formato bulbo, e de cor branca, com a potência de 18 watts. Estas lâmpadas são mantidas em operação durante o período em que os moradores estão circulando pelo ambiente, o qual confere os horários das 7 da manhã até meia-noite. Porém, uma lâmpada central é mantida ligada durante a noite. Fez-se uma média estimada, pois é algo relativo, visto que cada morador tem o seu quarto e seus horários particulares, como apresenta aqui na tabela. O valor mensal de consumo de energia é de R$ 673,12. Com a utilização de equipamentos eletroeletrônicos, a média de custo total mensal estimado pelo uso dos mesmos, com base no custo de quilowatts da distribuidora de energia elétrica, é de R$ 843,36, como a tabela ao lado mostra-nos quais são os equipamentos eletrônicos utilizados na República, que tem aspirador de pó, aquecedor de ambiente, batedeira, cafeteira e etc. A norma brasileira, NBR 10.151 de 2019, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que estabelece a emissão de ruídos em zonas residenciais, não deve ultrapassar de 55 decibéis no período diurno, que é entre as 7 e 20 horas, e 50 decibéis no período noturno, das 20 horas às 7 horas. Conclui-se que em alguns ambientes os níveis ultrapassam o recomendado, chegando até 58 decibéis, como por exemplo na área da cozinha. Na utilização de insumo, os coletores da cozinha da República são identificados entre resíduos orgânicos e recicláveis. Atualmente, apenas uma das cozinhas está sendo utilizada, portanto, não foi considerada a pesquisa inativa, visto que não há geração de resíduo, nem mesmo efluente através da mesma. Como mostra a tabela, os tipos de resíduos utilizados nos banheiros e nas cozinhas. No consumo de água e a geração de efluentes foram determinados considerando o total de moradores da residência. Os efluentes são encaminhados para a estação de tratamento de efluentes Pena Branca, que é o sistema público de tratamento mais próximo à República. Neste caso, a geração de efluentes chega a 86 mil litros por mês, nesse caso trimestral, que é a média de consumo trimestral, que são 86 metros cúbicos. Conforme os dados da Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul, a SEMA, a fauna regional é composta por onças, capivaras, saracuras, bugios, variadas espécies de roedores, tucanos, gralhas azuis, dentre outros. Também são encontrados animais como gato do mato pequeno, veado, paca, cutia, jaguatirica e uma variedade enorme de pequenos pássaros, características da avifauna desta região. Foi observado na área de influência direta a presença de répteis, aracnídeos, insectos e animais domésticos, como cães e gatos, e não existem animais que residem no local de estudo. A totalidade de moradores na República é de 14 pessoas, no entanto, o fluxo semanal médio de indivíduos é de 16 a 18 pessoas durante a semana e final de semana. O horário de pico está normalmente compreendido durante o final de semana. E quanto ao fluxo de veículos, verificou-se que o período de maior tráfego em torno da República é entre as 17 e 18 horas. E é possível também ressaltar que houve uma queda considerável no fluxo de veículos no bairro Petrópolis, referente à paralisia das aulas devido ao Covid-19.
Bom, em questão da análise dos dados, foi realizada, então, uma lista de verificação, checklist, que permite identificar tanto os aspectos e impactos ambientais gerados na área de estudo. Dessa forma, levantou-se, então, esses aspectos e efeitos das principais ações geradoras e, posteriormente, definiu-se as medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras. Com o levantamento dos principais insumos e geração de resíduos sólidos, bem como o tratamento e destinação final dos mesmos, concluiu-se necessário, então, um monitoramento e a execução do plano de gerenciamento de resíduos. Para os níveis de ruídos, se faz necessário aplicar o monitoramento, visto que em alguns ambientes da República, esses níveis decibéis eles ultrapassam o valor da norma. Percebe-se também que o gasto com água na República é bem alto. Sendo assim, então, é necessário também aplicar com os moradores um programa de educação ambiental, com o intuito de orientar melhor eles em relação ao consumo, ao uso, né, desse bem material, desse bem natural, que deve ser preservado. Essa tabela, então, ela nos mostra a caracterização e avaliação dos impactos ambientais, e é mais uma base para a legenda da figura que eu vou mostrar agora no próximo slide. Aqui nessa tabela, então, estão dispostos os aspectos, os impactos, a caracterização dos mesmos e a avaliação da sua importância. Nesse quadro, então, estão dispostas as possíveis ações de controle e mitigação para os aspectos e impactos ambientais anteriormente mostrados. E como consideração final, então, a análise desses impactos em residências, ela se torna muito necessária, visto que é possível levantar diversos aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, possibilitando uma avaliação da magnitude e importância dos mesmos, bem como o desenvolvimento de ações para diminuir os efeitos negativos ou, então, potencializar os positivos. A verificação dos impactos permitiu concluir que os mesmos não representam riscos iminentes ao meio ambiente, visto que não possuem alto grau de significância. Contudo, é importante o monitoramento e manutenção das medidas de controle ambiental, levando em conta, então, a melhoria contínua, né, para o convívio e desenvolvimento sustentável da República. Conforme observamos, os impactos, eles então se propôs uma medida mitigatória para cada um deles, a fim de preservar o meio ambiente, assim como incitar os moradores à importância do conhecimento desses impactos. Então, o objetivo, então, seria oferecer um programa de educação ambiental para os moradores. É isso, obrigada.